Olá, amigos do Karatê, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento dos instrutores no Japão, chamado Shidoin Keiko, e sobre o curso Kenshusei. Tem muita gente ainda que faz confusão sobre essas duas coisas, tá? Treinamento de instrutor leva o nome de Shidoin Keiko. Shidoin em japonês significa instrutor, Keiko é treinamento, tá? Então no Japão, especificamente na JKA, apesar de que em outras organizações também existe, né, esse treinamento, mas vamos falar da JKA, que foi o primeiro que planejou isso no Japão, né? Especificamente, o treinamento dos instrutores, ele foi feito para que os instrutores, os mais graduados, os sêniores da JKA, pudessem ter um treinamento junto entre eles, para desenvolver as técnicas e depois ensinar para o pessoal da academia, né, para os alunos. Tá? Com o tempo, em 1956, o professor Nakayama e o professor Nishiyama, eles desenvolveram o curso de Kenshusei. O que seria o curso? O curso seria de duração de 2 anos, somente para japoneses, tá? Para que se fosse formado um jovem instrutor. Então, aquele que queria ser instrutor na JKA, para ser certificado como instrutor, ele teria que passar por essa prova do Kenshusei, né? Kenshusei significa aprendiz, aquele candidato que quer ser um instrutor. Então, esse aprendiz, ele teria que participar no Shidoin Keiko, que é o treinamento dos mestres, durante 2 anos, participar junto com eles, e ali ele vai aprender toda a matéria, todo o desenvolvimento do curso é feito nesses 2 anos, tá bom? Então, assim, qual a diferença? Tem muita gente que confunde, que vai para o Japão e tem a honra de ser convidado para treinar junto com o Shidoin Keiko, nesse treinamento. O cara vai lá no Japão, ele já é um instrutor, já tem um status alto já dentro do país dele, e às vezes ele é convidado para fazer o treino, para participar desse treino, porque é um treinamento profissional, ele vai lá e participa, mas ele não é Kenshusei. Kenshusei é aquele candidato que passou por um teste para entrar, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos daqui a pouco, e fica lá durante 2 anos participando desse curso. Então a diferença é que existem muita gente, existem pessoas no mundo todo que já participaram do treinamento dos instrutores, mas não foram Kenshusei, se certificaram no curso. Sensei, e quais são os requisitos para ingressar nesse curso do Kenshusei? Esse curso de Kenshusei, ele se inicia todo o começo do ano, onde são convidados os melhores atletas universitários do Japão, geralmente atletas que venceram campeonatos japoneses universitários. Então eles são convidados, e aqueles que aceitam fazer o curso, depois tem que passar por uma prova dentro da JKA, da Nihon Karate Kyokai, um teste físico, onde os mestres vão avaliar se ele tem capacidade ou não de poder fazer esse curso. Legal, e esse curso é aberto para japonês e não japonês? No início o curso era aberto somente para japoneses, inclusive um dos requisitos básicos para você fazer o curso é você ser graduado numa faculdade. Então era obrigatório que você fosse recém-graduado numa faculdade para poder fazer, e que você teria que ter no máximo 23 anos de idade para poder entrar no curso. Depois não tinha mais esse requisito? Não, esse requisito existe até hoje. Até hoje na JKA existe o curso. Outras organizações também, como o Karate no Michi também tem, do professor Yahara, a SKI do Kanazawa Sensei também tem, a JKS do Sensei Kagawa também tem treinamento dos instrutores. Aí eu acredito que os requisitos são os mesmos, né? Tem que ser graduado numa faculdade e passar por um teste. A história é a seguinte: com o tempo, né, alguns ocidentais tiveram o desejo de poder fazer esse curso também. Então o professor Nakayama, ele abriu durante um certo tempo o curso para estrangeiros, tá bom? Mas assim, o que se diz, a história e as informações que eu tenho, são informações que eu colhi com pessoas que estiveram lá, que foram Kenshusei, e mestres como o professor Stan, o professor Nigel Jackson, o professor Richard Amos, que participaram desse curso, né, do treinamento dos instrutores, e me relataram o que acontecia, né? Então, assim, durante um bom tempo, o professor Nakayama permitiu que estrangeiros fizessem o treinamento do Kenshusei, mas eles ganhavam um status diferenciado, não era um status assim exatamente igual ao japonês, né? Eles tinham um status de Kenshusei estrangeiros, né? Legal, Sensei. E como é a rotina diária de um estudante Kenshusei? Bom, o Kenshusei, o aprendiz, o instrutor, ele passava por um sofrimento terrível ali dentro, né? Durante 2 anos, você imagina, você está durante 2 anos, 6 dias por semana, de segunda a sábado,
participando do treino com os karatecas mais fortes do Japão, onde a regra, a parte do comitê, do Gyu-Comitê, era não ter regra, podia acertar onde quisesse. Então, literalmente, esses aprendizes, eles eram considerados sacos de pancada pelos mestres, né? Eles tinham que ficar à disposição 24 horas por dia, apesar do treinamento do Kenshusei começar meio-dia e até mais ou menos 1h30 da tarde, né? Eles tinham que ficar à disposição o dia todo, inclusive nas aulas que os mestres davam, nos outros horários, esses candidatos tinham que estar presentes ajudando nessas aulas já, para pegando uma bagagem como instrutor já ia aprendendo como instruir outras pessoas. Sensei, com tanta coisa, quais são os benefícios então de se tornar um Kenshusei? Os benefícios, na verdade, são o status, né? O status social, né? Só o fato de você terminar um curso desse, né? A gente tem que entender que muitas pessoas entravam, inclusive japoneses, e não aguentavam um mês e meio um curso desse, tamanha severidade e o perigo que esse curso disponibilizava para esses aprendizes, né? Então muita gente não suportava esse castigo e acabava desistindo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Assim. Tem uma história aí que teve um ano que entraram 5 candidatos, desses 5 só um se formou, depois de 2 anos, tá? Lembrando também que o estrangeiro que era aceito, ele tinha que ficar 1 ano a mais, simplesmente pelo fato de que nesse ano ele teria que aprender a falar o Nihongo, né? A língua japonesa, porque o curso todo ele é dado em japonês pelos mestres do Japão, né? Então o Gaijin, ele teria que ficar 1 ano a mais, e ele teria esse prazo de 1 ano para poder aprender a falar japonês, para poder suportar o curso. O benefício, como eu já disse, é o status, né? O aprendiz que consegue terminar um curso desse, ele vai ser altamente respeitado no Japão, porque as pessoas conhecem já o sufoco, tá? E a determinação que essas pessoas têm que ter para aguentar um curso desse durante 2 ou 3 anos, né? Legal, Sensei. Quem finaliza esse curso, ele tem um certificado? Como isso funciona? Exatamente. No final do curso, o aprendiz ele passa por um teste físico e mental, né? Onde ele tem que enfrentar, fazer comitê com seus colegas do curso lá. E aí ele sendo avaliado pelos mestres, e ele passando no curso, e a partir daí ele é considerado um instrutor lá da matriz. E inclusive ele é obrigado a ficar, depois que ele termina o curso dele, ele é obrigado a ficar 1 ano instruindo dentro da matriz, dentro da JKA. Sensei, então me corrija se eu estiver errado, mas são 2 anos básicos ali, mais 1 ano para quem é estrangeiro e depois mais 1 ano pós-formação, é isso? Não, na verdade são 2 anos para japonês e 3 anos para não japonês, né? Após 2 anos você está formado como Kenshusei, mas no contrato que você assina no curso no começo, já consta que você é obrigado a ficar 1 ano após o término do curso, dando aula na matriz, como se fosse uma forma de pagamento, né? O giri, né, que fala em japonês, né? A gratidão impagável, né? Porque durante esse curso você não paga nada, a JKA paga para você fazer o curso. Eles pagam para o aprendiz fazer, tá? É um salário baixíssimo ali para ele poder se sustentar. No máximo dá para comprar comida e olhe lá se dá para sair de final de semana para tomar sua cervejinha, né? Então, no final, a forma que ele tem para pagar esse favor que os mestres fizeram para ele, em deixarem participar, em aceitarem, ele dá 1 ano de aula dentro da JKA lá de forma gratuita. Ô, Sensei, esse curso ele tem até hoje? O curso existe até hoje, apesar de que a severidade do curso já diminuiu bastante, né? Como era um curso muito perigoso, inclusive já morreu gente nesse curso, que aliás é um tabu, né? Não se fala nisso. É muito difícil ver um japonês falar o que já aconteceu nesse curso, né? Mas num recente filme sobre o documentário do professor Okuda, que está passando atualmente nos cinemas do Brasil, ele comenta sobre isso, né? O curso era demasiadamente perigoso e já morreram pessoas nesse curso. Então, assim, realmente era muito perigoso, né? Legal, Sensei. Então, só para finalizar aqui, dar um encerramento falando um pouquinho novamente sobre a importância do Kenshusei. Bom, eu, por exemplo, quando saí do Brasil e procurei o professor Stan Schmidt da África do Sul para treinar, por que eu procurei ele? Porque aqui no Brasil, o único mestre de karatê japonês residente no Brasil que tinha essa formação era o professor Taketo Okuda, que era o meu mestre, né? E em 1994 a gente acabou tendo um problema pessoal, eu acabei me desligando dele e eu acabei indo para a África do Sul porque o professor Okuda falava muito bem do Sensei Stan, né? O Sensei Stan é um professor de alto nível e eu passei a ir para lá para treinar com ele porque ele era um mestre reconhecido como os melhores do Japão lá, né?
Então, eu queria um treinamento no mesmo nível que o professor Okuda proporcionava para a gente aqui no Brasil, né? Eu não estava satisfeito em fazer um treinamento de karatê no nível que todo mundo tem aqui no Brasil. Porque a maioria das escolas do Brasil tem um bom karatê, mas estão muito longe de ter esse mesmo nível que o professor Okuda ou o professor Stan aplicavam para os seus alunos, né? Então, por isso que eu procurei sair daqui, e foi quando eu fui para a África do Sul e fiquei durante 27 anos indo para lá todos os anos, né? Então, assim, hoje eu me sinto uma pessoa muito privilegiada e muito afortunado de poder treinar com essas duas pessoas, né? Que foram as pessoas que foram responsáveis pelo karatê que eu tenho hoje, pelo karatê que eu ensino aqui no meu dojo. Pessoal, comenta aí se você gostou desse vídeo, tá? Dá um like aí, e se você gostou dos vídeos, está gostando dos vídeos da gente, faça sua inscrição aí no nosso canal. Toda semana a gente vai lançar vídeo novo aí, tá bom? Olá, amigos karatecas. Se você está procurando um kimono de altíssima qualidade, comparável aos melhores kimonos do Japão, Tokaido, Hirota e Shureido, aqui está uma ótima opção. Kimonos Kenshusei. Qualidade japonesa. Use nosso cupom Santana com letra maiúsculas e 2 N's na descrição abaixo. Obrigado.